Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevando o nosso pensamento a Deus, agradecer a oportunidade que Deus tão bondosamente oferece a cada um de nós. Agradecer muito particularmente o momento reencarnatório que nos concedeu, chance a mais para que nós consigamos alcançar o grande objetivo, a perfeição moral. Agradecer também aos bons amigos da espiritualidade que trabalham na seara do Mestre Jesus, a companhia e o aconselhamento. Rogando aos amigos nos favoreçam para que dos estudos da reunião do dia de hoje nasçam novas boas resoluções, novos entendimentos mais largos e mais profundos. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando a parte segunda do Livro dos Espíritos, no capítulo 3. E na semana passada nós começamos o estudo. O capítulo tem 3 tópicos, né? A alma após a morte, questões de número 149 a 153, separação da alma e do corpo, questões de número 154 até 162, e, por fim, perturbação espiritual, questões que vão de 163 a 165. Para que a gente possa ver o último tópico, né, que foi o que ficou para hoje, né, vamos fazer uma breve recapitulação, vamos fazer uma abordagem daquilo que é mais relevante, né, nos tópicos anteriores. Então, no primeiro tópico, a alma após a morte, o que nós conseguimos fixar, né, como mais relevante, né, é que uma vez acontecido o desencarne, o termo morte é morte para o corpo, né, desencarne para o espírito. Acontecido o desencarne, né, a morte do corpo, o espírito volta ao mundo dos espíritos, mantendo o seu perispírito, o seu corpo fluídico. E, nesse retorno, o espírito carrega consigo as suas lembranças, o que lhe garante a individualidade. Então, lembranças em termos amplos, né? Todas as vivências, todos os afetos que desenvolveu, tudo aquilo que conseguiu vivenciar, né? O que o Espírito soleniza, né, é que do termo vida eterna, né, o que fica é que eterna é a vida do Espírito, né? Então, uma vez falecido o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, mantendo seu perispírito, né? E carregando consigo todas as suas lembranças, todas as suas vivências, o que lhe garante a sua identidade, a sua individualidade. No tópico separação da alma e do corpo, o que a gente tem é que, acontecido o falecimento do corpo, o espírito fica liberto. A gente tem que lembrar o conceito contido na questão 136, letra A, que lá está assim: a vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Então, uma vez falecido o corpo, o espírito precisa, ele não tem como ficar cativo, ele precisa se libertar, porque a sua permanência no corpo está dependente da vida orgânica. Um corpo falecido não retém o espírito, não pode reter o espírito. Então, uma vez
rotos os laços que prendem o espírito ao corpo, né? E são inúmeros os pontos de ligação, né? Uma quantidade de ligações, eu diria assim, num número muito significativo. Basta que a gente tenha assim como ideia, né, que o espírito se liga ao corpo célula a célula, né? O espírito não está numa sede, num lugar confinado em um determinado lugar do corpo, ele está em todo o corpo. Então, o espírito está ligado ao corpo célula a célula. E, uma vez falecido o corpo, as células perdendo a sua vitalidade, né, o espírito vai se desprendendo. Então, uma vez rotos os laços, essas ligações ficando partidas, né, o espírito se desprende. O que fica para nós é que, além da quantidade de ligações do espírito com o corpo, a gente tem que considerar também a intensidade dessas ligações, a força que existe nessas ligações. Então, essa separação está nessa dependência da quantidade de ligações, que é muito grande, né? E na intensidade, na força dessas ligações. Por si só, a quantidade já nos indica que o tempo de desprendimento, de separação, né, de desligamento, não é um tempo pequeno, né? Exige um certo tempo, né, para que todas essas ligações sejam desfeitas. Então, o espírito se solta do corpo pouco a pouco, né, na medida em que esses laços, essas ligações vão sendo desfeitas. Estes laços, eles se desatam, essas ligações se desatam. Elas não se quebram, não é um processo de ruptura, mas um processo de desligamento. Quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, né, tanto mais penoso é separar-se dela, por conta daquela intensidade. Quanto mais intensa a ligação, né, mais difícil o desligamento. O que o espírito enfatiza, nosso orientador, né, enfatiza nas suas respostas, é que determinadas práticas facilitam esse desligamento. Então, a atividade intelectual e moral, ele cita a elevação dos pensamentos, opera um começo de desprendimento, né, ainda durante a vida do corpo, de modo que, chegando à morte do corpo, o espírito se desprende quase instantaneamente. E o instantâneo é força de expressão, né? Nós vimos que a quantidade de ligações é grande, então existe um tempo mínimo para que elas sejam desfeitas. Mas, na medida em que esses laços perdem intensidade, é isso que ele quer dizer, na medida em que esses laços perdem a intensidade, né, ficam mais fracos, então mais fácil se torna o desprendimento, mais rápido se torna o desprendimento. Ele cita também que quando a morte não resulta da extinção gradual das forças, né, que é o caso do curso natural da vida no corpo, a velhice, né, então quando a morte não resulta de causa natural decorrente da velhice, né, da depauperação do corpo, mais fortes ficam as ligações. Então, aqueles que mantêm vigor físico têm laços mais fortes, mais tenazes, ele diz, né? E isso também torna o desprendimento um pouco mais lento.
Vamos colocar da seguinte maneira: a gente tem que sopesar, né, a participação de cada um desses ingredientes, eu diria. Quando nós temos aquela elevação moral que ele cita, né, não existe tanta afinidade com a matéria. Muito embora, né, a gente possa ter, né, essa tenacidade oriunda da carga de princípio, de fluido vital que a pessoa ainda detém. Então, quando a morte se dá por outros motivos que não a velhice e a vitalidade ainda é muito grande, o princípio vital ainda é muito grande, a gente tem uma certa tenacidade, uma certa força de ligação entre o espírito e a matéria, oriunda, né, dessa carga, desse montante que ainda tem de princípio vital. Resumindo, né, para a gente tentar tirar uma ideia desse tópico 2, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, isso é fato. Ao contrário, ele se opera gradualmente. E a lentidão é muito variável conforme os indivíduos. A gente tem que considerar uma série de fatores. Naqueles, resumindo, naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas, até meses. Nos outros, né, é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em todos os casos, seja ele rápido, seja ele lento, após o desencarne, segue-se para o espírito um período de confusão mental, né, que os nossos orientadores denominaram perturbação espiritual. E aí nós entramos no último tópico, o tópico do estudo do dia de hoje. Perturbação espiritual, questões de número 163 a 165. Né? 3 questões, basicamente, né? E um comentário no final, bem longo, tentando consolidar as ideias. E a gente vai fazer essa leitura e comentários intercalados. Questão de número 163. Pergunta o Kardec ao orientador. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? O orientador responde: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. A questão número 164. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? O orientador responde: não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Vamos comentar essas duas. Né? A consciência de si mesma, logo depois do desencarne, né, a gente há de convir, né, que não é de se esperar. Né? O espírito internado na carne por um período, vamos colocar um período bem longo, vamos trabalhar com uma morte natural, né, por extinção do princípio vital, em que os laços ficam mais fracos, logo o desprendimento é mais fácil, né?
e a morte do corpo ensejando a libertação do espírito. O espírito liberto, né, mesmo que facilmente liberto, né, ele vai ter alguma confusão. Né? Trata-se de uma transição. O espírito, deixando a matéria, ainda carrega consigo o seu perispírito, cuja forma guarda relação com a matéria que ele abandonou. Outro aspecto, né, é que nada muda. Pensamentos, sentimentos, não há uma mudança brusca nisso. Ele continua tal qual era. Então, não dispõe mais do corpo físico, não dispõe mais da matéria para lidar no mundo material, mas mantém a aparência, mantém sentimentos, mantém pensamentos, né? Mantém sua individualidade. Há de se convir que é alguma confusão, né? Nessa direção que a gente tem que entender a perturbação. Essa perturbação, essa confusão mental natural na transição de um estado para o outro, do campo material para o campo espiritual, né? Ela depende, essa confusão, a duração dessa confusão depende, né, de quanto tempo a criatura necessita, né, para tomar ciência de sua nova posição, para situar-se com clareza. Então, ele diz, olha, depende da elevação de cada um. Essa perturbação, ela está relacionada à maneira como a criatura consegue enxergar, consegue ver-se, enxergar-se na nova situação, na nova posição. Se a criatura já tinha uma certa elevação, um certo entendimento, já era, vamos usar o termo, espiritualizada, não era tão materializada, né? Essa consciência de si mesma rapidamente, tudo é relativo, rapidamente, né, acontece, ela volta a ter consciência rapidamente. Se ela, né, tinha um grau de materialização muito grande, a confusão permanece, porque está privada do corpo, mas não está privada da forma, não está privada do sentimento. Quer dizer, essa confusão, não conseguir entender aonde está, que situação vive, permanece. É isso que ele coloca. Ele diz, aquele que já está purificado, ele usa o termo purificado, se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria, a sensação de que ainda está na matéria. A questão número 165, então, enfecha o raciocínio, esclarece, né, essas duas primeiras. Ele pergunta assim: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Trocando em miúdos, os espíritas levam alguma vantagem em relação aos outros por serem espíritas? É a questão que Kardec coloca.
E o orientador responde assim: influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. A questão é colocada de uma maneira, né, que pode ensejar a ideia de que os espíritas estariam adiante no seu progresso em relação às demais religiões. E o orientador faz questão de dizer que é importante na medida que o espírita entende e aceita, né, a existência de dois mundos que se interrelacionam, mas que o que efetivamente garante uma brevidade, a maior brevidade no tempo de perturbação espiritual é a prática do bem e a consciência pura. Isso independe de religião. Isso não está diretamente relacionado a nenhum credo, nenhuma seita. Prática do bem e consciência pura são o que maior influência exercem. Liberta-se mais rapidamente desse estado de perturbação aquele que viveu no bem, né, e que tem a consciência tranquila, pura, em detrimento ou apesar de qualquer religião que pratique. Né? Apesar de qualquer religião que pratique. Então não está vinculado o espiritismo com vamos chamar, um privilégio ou uma dianteira em relação aos demais no que se entende por brevidade, né? Maior brevidade no estado de perturbação. E aí segue-se um comentário longo, né, e muito elucidativo. Ele diz assim na nota: por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. Essa imagem é perfeita e deixa a gente com um entendimento bem próprio do que seja essa perturbação. Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até muitos anos. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os que em menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais, de acordo com os caracteres dos indivíduos e, principalmente, com o gênero de morte. Principalmente com o gênero de morte. Nos casos de morte violenta,
por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos ou outros motivos, o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que não o está. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe por que elas não o ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Só então, o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição e aniquilamento. Ora, porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto. Mas lhe aumenta a ilusão o fato de se ver com um corpo semelhante na forma ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Julga-o sólido e compacto como o primeiro, e quando se lhe chama a atenção para este ponto, admira-se de não poder palpá-lo. Esse fenômeno é análogo ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes que não creem dormir. É que tem o sono por sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e veem, julgam naturalmente que não dormem. Certos espíritos revelam essa particularidade, se bem que a morte não lhes tenha sobrevindo inopinadamente. Todavia, sempre mais generalizada se apresenta entre os que, embora doentes, não pensavam em morrer. Observa-se, então, o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterramento, como se fora o de um estranho. Falando desse ato como de coisa que não lhe diz respeito, até o momento em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam à proporção que ele da situação se compenetra. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre tornam a ver-se logo. Presas da perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado, ou só se preocupa com os que lhe interessam. O comentário é amplo, vou usar a palavra amplo, porque ele abrange basicamente as situações que ocorrem conosco, né?
fala da morte violenta, fala das mortes naturais, né? E fala de mortes coletivas. Vamos por partes. Vamos começar pelas mortes coletivas. Ele diz, olha, nem todos tornam a se ver. Muito embora o evento seja comum, né? Vamos, por exemplo, um acidente com um ônibus, 40, 50, um avião, 40, 50, 100 pessoas desencarnam ao mesmo tempo. É uma morte coletiva, como ele diz. O fato de terem perecido todos no mesmo evento, ao mesmo tempo, não assegura que estejam todos juntos, em sintonia, na sequência. Ele diz, por efeito da perturbação, né, que cada um sofre, cada um se direciona conforme seus interesses. Seu pensamento é diverso. Então, por conta dessa diversidade, é normal que cada um siga seu rumo e se separem momentaneamente, por um prazo, vamos colocar, né, até que atendam seu interesse pessoal, seu interesse individual. Fácil de entender. Agora, a confusão mental que se estabelece, né, com o ato da morte do corpo, né, com o fato da morte do corpo, né, é diverso, a perturbação que se estabelece é diversa, dependendo, diz ele, dos caracteres individuais das pessoas, mas principalmente do gênero da morte. E aí ele faz duas colocações. Aquelas mortes, vamos chamar abruptas, vamos chamar de violenta, abruptas, aquelas de repente, né? Elas criam uma situação, né, de embaraço, porque efetivamente o camarada muda de plano, num lapso de tempo muito curto, sem uma perspectiva prévia, né? Se vê tal qual porque nada muda, né? Mas, por outro lado, está privado do corpo. Nessas condições, né, a ilusão de estar vivo, a ilusão de estar ainda no corpo, se prolonga por um bom tempo até que aconteça o desprendimento dos laços das ligações. Ele diz, essa ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece como tal, espírito liberto, sem corpo físico. Se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. No caso das mortes, vamos chamar naturais, aquelas que seguem seu curso, doenças, velhice e tal coisa, né? O princípio da confusão pode também se alongar. Esse princípio de perturbação pode se alongar, né? Particularmente naqueles que, mesmo se encaminhando para o falecimento do corpo, acreditam que não perecerão. Nessas condições, né, o camarada se desliga, porque é um curso natural, vai sendo feito um enfraquecimento das ligações, e com a morte do corpo esse desligamento se dá mais rapidamente. Ele se desliga a ponto de assistir o próprio sepultamento como se fosse de outra pessoa, ele diz, né? Nos dois casos, tanto na morte abrupta quanto na morte natural, né, o que a gente vê é a ligação, vamos dizer, né, a ligação com a matéria, né, ainda dominando o processo. Aquele que vai pela morte natural, mas que não acredita nela, né, ainda mantém uma esperança muito forte
na permanência do corpo, né, que a gente sabe que é impermanente, né, e por conta disso mantém-se ligado ao corpo por conta dessa afinidade, não por conta da vida do corpo, do princípio vital, da vitalidade do corpo. Nós temos que entender, né, que é um processo natural, que ocorre com todos nós, todos nós passaremos por ela, e que se livra dela mais rápido, né, aquele que já tem a consciência do que vai acontecer, tem a ciência do que vai acontecer. Esse processo, né, também é abreviado pela vida presente, né? Então, aquele que tem a consciência pura e se manteve na prática do bem, né, por conta da própria elevação dos pensamentos, dos sentimentos, já está encaminhado para ter consciência plena de si mesmo num tempo mais breve. É isso que a gente tem que entender. Não é uma concessão, não é um privilégio, não é uma dádiva, não é um presente. É um processo natural a que todos estão submetidos e que alguns vencem mais rapidamente em função do conhecimento que têm do que vai acontecer, então conseguem enxergar o que está acontecendo, conseguem entender o que está acontecendo, e isso facilita, né, o processo de desprendimento, de transição para o plano espiritual, e também por conta da elevação de sentimentos, de pensamentos. A ação no mundo material, a maneira como a criatura viveu, né, imprime nela características que facilitam esse desprendimento. E a perturbação acaba sendo mais breve, não é inexistente. É isso que tem que ficar bem claro. Não há como ser privado, né, dessa experiência que é comum a todos. Em uns um pouco mais longa, mais complexa, em outros mais breve, mais simples. Muito bem. Nós encerramos então o capítulo 3º. Os irmãos fiquem à vontade, né, para questionar, acrescentar, né, discutir o assunto, né, colocando comentários no espaço próprio que fica aí, tem um espaço de comentários. A gente está sempre atento, acompanhando, e na medida que os irmãos perguntem ou façam qualquer tipo de comentário, a gente interage. Para nós a gente ressalta sempre, para nós é importante a interação. A gente saber se está atingindo o objetivo, se está contribuindo com os nossos irmãos. Semana que vem nós começamos o capítulo 4, da pluralidade das existências, né? E encerramos assim a nossa participação na reunião do dia de hoje. Agradecidos a Deus pela oportunidade de estudar, de refletir, né, na busca do entendimento da verdade que Deus expõe a todos nós e que a gente tão dificilmente entende. Nós encerramos a nossa reunião do dia de hoje, rogando ao Mestre Jesus, nos mantenha debaixo da sua iluminação, para que a gente tenha clareza em identificar objetivos e caminhos, e que o Mestre nos infunda muita força moral, para que a gente tenha a coragem de agir, enfim, conforme a lei de Deus.
Paz e luz é o que nós desejamos aos nossos irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.